1 João 3, versículo de número 10, está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há poucos dias atrás, uma senhora enviou para mim um e-mail, e nesse e-mail ela me fez a seguinte pergunta: pastor, como identificar um filho da perdição? Como identificar um filho da perdição? Daí, irmãos, eu vi a necessidade. Quando eu ouvi aquela pergunta daquela irmã, soou o meu coração como um tema de uma mensagem. E logo eu vi a necessidade, de fato, no meio dessa sociedade corrompida, depravada, no meio de tanta heresia, no meio de tanta apostasia, no meio de tanto falso evangelho sendo pregado, eu vi a necessidade, irmãos, de nós poder falar um pouco sobre esse assunto. Nós sabemos que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, como mostrou aqui 1 João 3:10. Sim, que existem também os filhos das trevas e também os filhos da luz, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 5. Então, já que a Bíblia é enfática em dizer que há os filhos de Deus e os filhos do diabo, que há os filhos das trevas e os filhos da luz, então eu entendo, que nós precisamos aprender sobre o filho da perdição, para que nós possamos aprender a identificá-los. E para isso, nós vamos ver o que esta noite nessa mensagem? Nós vamos ver o que é um filho da perdição, as características do filho da perdição e como identificar o filho da perdição. Muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes nós achamos que o filho da perdição são apenas as pessoas que estão lá fora no mundo. Nós vimos uma mulher se prostituindo, filho da perdição. Nós vimos um homem se prostituindo, filho da perdição. Nós vemos pessoas nas drogas, no vício, no adultério, na promiscuidade, nas bebedeiras, nas orgias, e a gente identifica logo, filhos da perdição. Mas eu quero dizer para os irmãos, será, meus amados, que apenas eles são filhos da perdição? É isso que nós vamos ver aqui. Será que os filhos da perdição são apenas essas pessoas que estão aí com arma na mão, com droga no bolso, roubando, matando, furtando? Ou será que existem filhos da perdição em outro lugar, em outros setores, com outra aparência, com outro tipo de comportamento, e nós não sabemos? Então nós vamos aprender a identificar isso essa noite. Amém, pessoal? Então primeiro nós precisamos saber o que é um filho da perdição. Primeira coisa, vai aprendendo aí, vai pegando. Primeira coisa, o que é um filho da perdição? A palavra filho significa o seguinte: pessoa que descende, que se origina de determinada família, grupo social, um descendente de alguma coisa, de alguém. A palavra filho significa também aquele ou aquilo que é oriundo ou originário ou resultado de determinada força ou influência. Significa também filho, aquele ou aquilo que segue determinada teoria, princípios, fundamentos e etc. Ou seja, para começar a clarear a coisa aqui, para a gente saber o que é um filho da perdição. Por exemplo, primeiro, ele é descendente, ele se originou em alguém. Exemplo, o Clésio, o pai dele está ali sentado, é o senhor Horácio, Raimundo Horácio. O Clésio é filho do senhor Raimundo Horácio. Por quê? Porque ele originou-se dele. Ele nasceu, como diz, das suas entranhas. Ele foi gerado por ele, por isso ele é filho. No outro sentido do que a palavra filho, é aquele que é resultado de determinadas forças ou influência. Por exemplo, o camarada dedicou-se, estudou, pesquisou, escreveu um livro, ele considera isso como um filho. Considera um livro, todo mundo que escreve um livro, ele considera o livro como um filho. Todo mundo que empenha trabalho para criar alguma coisa, para produzir alguma coisa, aquilo foi gerado pelos esforços daquela pessoa, é como se aquilo fosse um filho para ele. Como se fosse um filho para ele. E o terceiro sentido que é filho, é aquilo que sai de determinada teoria, princípios ou fundamentos. Por exemplo, por que é que nós somos chamados de filhos de Deus? Porque nós seguimos a palavra, os ensinamentos, os princípios de Deus.
a doutrina de Deus. Por isso, nós somos chamados de filho de Deus. É um dos motivos pelo qual nós somos chamados de filho de Deus. Então, quando se chama, por exemplo, no antigo Israel, ou ainda hoje isso deve ser aplicado, quando se chamava, quando uma pessoa tinha um mestre, tinha um rabi, alguém que lhe ensinava, alguém que lhe instruía, ele era considerado para ele como um pai. Ele era considerado como, e o discípulo considerado como um filho. Por quê? Porque ele seguia os seus princípios, as suas teorias, os seus ensinamentos. Está entendendo até aí, irmão? Ou seja, então o filho da perdição significa, sim, alguém que é descendente da perdição. Filho da perdição significa alguém que é oriundo, que é resultado das forças da perdição. Filho da perdição significa alguém que segue as teorias, os princípios, os fundamentos, a doutrina da perdição. Trocando em miúdos, para ficar bem claro para os irmãos, tá? É que o filho da perdição é alguém que nasceu para ser servo de Satanás, mesmo sem perceber que é. O filho da perdição, irmão, é alguém que faz a vontade do diabo, mesmo não sabendo que está fazendo a vontade do diabo. O filho da perdição é uma pessoa que se perderá, que será condenada, por isso perdição. Sim, uma pessoa que nasceu para ser condenada, ela vai perecer no inferno, no fogo eterno, não tem salvação para ela. Ela vive e faz a vontade do diabo, ela serve a Satanás, serve os prazeres, os desejos, a vontade. Por isso ele é filho da perdição. Vocês não estão entendendo mesmo, amém, pessoal? Então é isso. Alguém que é filho da perdição é por causa disso, é porque ele foi gerado para ser da perdição. Ele obedece à voz da perdição. Ele segue a doutrina, os ensinamentos, os princípios da perdição. E para ele não há salvação. Qualquer pessoa nesta terra que é filho da perdição será condenado. Tem alguma coisa chiando aí, né? O som está chiando, né? Então, irmão, e é exatamente aqui aonde está o grande problema. Por quê? Porque o filho da perdição não sabe que é filho da perdição. Uma pessoa que é filho da perdição, ele não sabe que serve ao Satanás. O filho da perdição, ele serve o diabo, ele serve a Satanás, os princípios de Satanás, a doutrina de Satanás, mas ele não sabe disso. Ela não percebe que ela faz isso. Ela acha sempre que ela está no caminho certo, que é um problema. Outro problema, outra coisa interessante, é que quando a Bíblia fala do filho da perdição, ela sempre mostra, irmão, que os filhos da perdição não estão apenas... Aliás, a Bíblia não usa o termo filho da perdição para ninguém que está na droga, na bandidagem, no tráfico, embora eles são filhos da perdição. Mas no Novo Testamento eu vejo a Bíblia usando pelo menos 2 vezes a palavra filho da perdição, ou a frase filho da perdição. Ele se referiu a pessoas ligadas ao sistema religioso. Olha que coisa interessante. Pessoas ligadas ao sistema religioso, e até mesmo entre os próprios discípulos de Cristo. Os 2 exemplos que nós temos de filho da perdição no Novo Testamento, os 2 exemplos que eu quero mostrar, se tem mais alguns eu não me recordo, não me lembro, eu encontrei esses 2. O primeiro exemplo está lá em 2 Tessalonicenses 2, abra lá a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3 e o versículo 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o primeiro filho da perdição que nós listamos aqui essa noite, que a Bíblia aponta, que a Bíblia descreve, que a Bíblia denomina, é se referindo ao anticristo e ao falso profeta que vão trabalhar junto. E a Bíblia diz que eles são o filho da perdição. Ou seja, eles foram gerados, nasceram para servir Satanás, nasceram para servir o diabo.
Nasceram para fazer a vontade do diabo, para servir os propósitos de Satanás. Eles vivem para fazer a vontade de Satanás, para que Satanás, por meio deles, possa cumprir os seus malignos intentos. Então esse a Bíblia falou claramente aqui, o filho da perdição, o homem do pecado. O segundo filho da perdição, que a Bíblia revela no Novo Testamento, é se referindo a Judas Iscariotes, João 17, verso 12. João 17, 12. E estando eu com eles no mundo, que é Jesus orando, a oração sacerdotal. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu guardei, mas nenhum se perdeu, apenas o filho da perdição, para que se cumprisse o que estava escrito. Jesus se referia a quem? A Judas. Jesus se referiu a Judas, um dos seus discípulos, um dos seus comissionados, um dos seus apóstolos. Então, meus amados, preste muita atenção. Quando alguém me pergunta: pastor Jadel, como identificar um filho da perdição? Eu tenho que ir na boca de fumo, eu tenho que ir lá na casa de prostíbulo, eu tenho que ir lá onde estão os assassinos, os malfeitores, os latrocidas, os prostitutos adúlteros? Não necessariamente. A Bíblia mostra claramente, irmão, que os filhos da perdição, por muitas vezes, estão no meio da igreja. Em dados momentos eles são líderes, em outros momentos eles são liderados. Em dado momento eles são pastores, pregadores, ministros, que são filhos da perdição. Em outros momentos eles são ovelhas, filhos da perdição. Então, amados, nós vamos, a melhor forma agora, aprender como identificar e reconhecer um filho da perdição, já que ele está muitas vezes em nosso meio. Porque no nosso meio, meu irmão, todo mundo usa a Bíblia, todo mundo dá a paz do Senhor, todo mundo comunga, todo mundo anda como crente, fala como crente, age como crente. Então, para que nós possamos aprender a identificar, a melhor forma de identificar o filho da perdição, irmão, é analisando suas características, o que eles fazem, como eles andam, seu caráter, sua personalidade, suas obras. Sim, a melhor forma de identificar, de reconhecer o filho da perdição. O que a Bíblia diz sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre Judas, eles são a referência nossa aqui esta noite, para que nós possamos aprender a identificar sobre um filho da perdição. Já que nós pegamos aqui, a Bíblia mostrou aqui o falso profeta, o anticristo e Judas. Então é olhando para eles que nós vamos aprender a identificar, pelas suas características, pelas suas ações, pelas suas obras, um filho da perdição. E você vai no momento da palavra, essa palavra aqui, meu irmão, é pegando da primeira ponta aqui que está o evangelista Heitor, até a última ponta que está lá na porta, deixa eu ver, o diácono Denis. Essa palavra aqui, meu irmão, é para pegar daqui até lá fora, para que no momento que eu estiver ministrando, mostrando as características do filho da perdição, você faça dois julgamentos. O primeiro julgamento, nós vamos fazer os líderes da atualidade. Quem são os líderes filhos da perdição? Segundo julgamento nós vamos fazer, é um julgamento a nós mesmos. Se eu não sou um filho eu não sou um filho da perdição, é esse o julgamento que vamos fazer. Você entendeu? Momento que eu for discorrendo a palavra, a igreja vai fazer dois julgamentos mediante a palavra. Vamos olhar primeiro para os líderes, quem são os líderes filhos da perdição, e depois o julgamento é pessoal. Será que eu não sou um filho da perdição? Então nós vamos ver. Então, meus amados, primeiro nós vamos falar do anticristo e do falso profeta, que representam os líderes que são os filhos da perdição. Sim, líderes que servem a Satanás
e que serão condenados juntos com aqueles que seguem a eles. Primeiro que nós vamos mostrar é sobre eles. Então lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, se você puder abrir lá para a gente ver as características deles e aprender a identificar. Quando um líder é filho da perdição, nós já lemos, né? Agora eu vou citar apenas os versículos que há, onde está o filho da perdição. Eu quero ser rápido, irmão, porque nós temos Santa Ceia, tá bom? E que a igreja esteja bastante atenta. Então, primeiro falando sobre o anticristo e o falso profeta, que são filhos da perdição e que representam as lideranças que servem a Satanás e seus propósitos. E ouvindo aqui, nós vamos aprender a identificá-los. Claro que não está listado tudo aqui, né? Obviamente. Primeiro, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que ele é o homem do pecado. Ou seja, que ele vive pecando. Um líder, filho da perdição, ele vive pecando. Ele continua pecando. Ele é líder, ele está no púlpito de uma igreja, ele assume a liderança de uma igreja, mas ele não para de pecar. Ele peca de todas as maneiras, de todas as formas. Segunda característica, ainda no versículo 4 agora, 2 Tessalonicenses 2,4, ele é opositor, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, ou seja, ele é opositor, ele se levanta contra a verdade. O líder que é filho da perdição, ele se opõe à pregação do verdadeiro evangelho. Ele não apenas se opõe, como ele se levanta contra a pregação do verdadeiro evangelho. Aí você vai aprender a identificar. Quando você vê líderes com essas características, aí você vai saber que é um filho da perdição. Terceira característica, diz que ele está sentado como Deus, né? No tempo de Deus, querendo parecer Deus. O que é isso? No versículo 4, que ele é ganancioso por posição elevada. Ele quer parecer, assentar como Deus. Ou seja, Deus está sentado no trono, ele quer sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele tem ganância, cobiça por posições elevadas. Certo? Você vê alguém por aí com ganância e cobiça, posição elevada, filho da perdição. Ainda no verso 4, estará no templo de Deus, acredito eu que ensinando. No templo de Deus, porque o templo de Deus, irmão, era um lugar onde se ensinava a palavra, onde se aprendia a palavra. Os israelitas, toda semana eles se reuniam ali. Os discípulos de Jesus, todo dia cedinho, eles estavam no templo ensinando, pregando e ensinando, e as pessoas estavam ali aprendendo. O templo é o lugar onde as pessoas iam para aprender, para estudar a palavra, para ouvir os rabinos pregar. Então quando diz que ele está lá no templo de Deus, eu entendo aqui que eles estão ensinando alguma coisa. Que eles estão ensinando alguma coisa. Sim, e mais precisamente, obviamente, heresias, distorcendo a palavra. Ainda no versículo 4 diz que ele senta no templo de Deus querendo parecer Deus. Aqui fala da arrogância dele, da presunção, da soberba, o quanto ele é prepotente. Ele chega a querer parecer com Deus. Ele chega a querer parecer Deus, meu irmão. Onde você vê algum líder por aí querendo parecer Deus, meu amado, essa arrogância, essa prepotência, essa altivez, irmão, infelizmente está infestado nas igrejas evangélicas aí, de gente querendo tomar o lugar de Deus, assumir o lugar de Deus, a posição de Deus, tomando a glória para si, é filho da perdição. Aí no versículo 8 de 2 Tessalonicenses, ele diz que ele é o iníquo, ou seja, ele pratica iniquidade. O que é? O pecado. Iniquidade é o pecado de todas as suas formas. A maldade, iniquidade é maldade, né? Por exemplo, que é uma maldade maior do que uma mulher com um filho nas drogas chegar pedindo oração e o líder dizer que para resolver esse problema dela tem que pegar R$100 e botar no envelope. Para que maldade maior do que você mentir para o coitado de um trabalhador pobre que mal tem o que comer, que ele tem que dar o dízimo por obrigação todo mês, se ele não der ele vai para o inferno, está roubando a Deus. Para que maldade maior do que essa? Então eles praticam iniquidade, a maldade. Aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, diz que eles fazem obras para enganar as pessoas. As obras que eles fazem é para enganar.
para seduzir as pessoas ao engano, para enganar pessoas. Ele diz que ele opera sinais e prodígios de mentira, para enganar, para seduzir. Então, ou seja, a obra que eles fazem, amados, embora seja atrativa, tem uma aparência, mas é simplesmente para enganar as pessoas, somente para isso, para enganar. Aí em 2 Tessalonicenses 2, verso 10, diz que ele engana as pessoas que vão ser condenadas. Ele vem com todo o engano da injustiça para os que perecem, para os que se perdem. Ou seja, as pessoas que vão ser condenadas, apenas elas são enganadas por eles. Eles enganam, conseguem enganar com força, com poder, mas eles só conseguem enganar as pessoas que vão ser condenadas, porque a Bíblia diz que os eleitos de Deus, eles não é possível que eles sejam enganados. Então, se eles estão aí trabalhando, pregando, fazendo obras, enganando pessoas, né? Então, o evangelista Heitor me deu um exemplo agora sexta-feira, depois da mensagem. Ele disse: pastor Jadel, chegou o pastor lá em casa, um cara casado já com um monte de filho, e divorciado da mulher, e ele ia casar esse camarada com uma meninazinha nova, solteira, um dos púlpitos das igrejas. A iniquidade. Pastores conseguem arrancar 150, meu irmão, não, 150 reais do bolso de um trabalhador com um galão d'água, dizendo que é ungido e que faz milagre. Pastores conseguem arrancar 900 reais do bolso das pessoas, vendendo uma Bíblia, mostrando uma Bíblia aí pela televisão, como foi outro tempo aí, aquele evangelista da Assembleia de Deus. Ele consegue arrancar 900 reais da pessoa. Eles conseguem tirar, a maldade deles é tamanha, eles são habilidosos. Um irmão veio visitar a gente aqui outro dia e disse: olha, o meu pai foi visitar a igreja do reino do Satanás lá no centro, né? Sabe qual é? Aí o meu pai chegou lá, pastor, e pediram oferta, pediram tudo que o camarada tinha. No final disseram: rapaz, uma moedinha quem tem aí? O cara foi lá e deu. E o ticket da passagem, o celular, o telefone, o relógio. E irmão, você vai para casa a pé para mostrar que você tem fé. Ele disse que o pai dele foi lá mesmo, botou tudo e foi embora a pé. E tem gente, irmão, que fica satisfeito com isso. Olha a maldade no coração desses homens. Uma pessoa que congregou nessa igreja chegou a dizer para mim: pastor Jadel, eles arrancam o que o povo tem. Um dia eu estava precisando de 3 reais para poder pagar a passagem, e eu fui lá na igreja falar com o pastor disse que tinha que falar com o bispo tinha que falar com o obreiro disse que tinha que falar com o tesoureiro. Eu rodei tanto lá dentro que eu desisti. Maldade, a perversidade, meu irmão. E isso está operando na vida desses líderes, filhos da perdição. Então eles conseguem enganar as pessoas que são condenadas, mas os filhos de Deus, os servos de Deus, não são enganados por eles. Agora lá em Apocalipse capítulo 13, eu não estou lendo os versículos, tá? Estou só falando o que contém no versículo, tá bom? Apocalipse capítulo 13, porque são muitos versículos, eu não vou ler todos os versículos, eu estou falando o que contém no versículo, você lê o versículo aí, tá bom? Apocalipse 13, versos 6 e 7, diz que vai ser dado a eles o poder de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Ou seja, eles perseguem a igreja, eles combatem contra a igreja, eles são combatedores ferrenhos contra a igreja. Os líderes, filhos da perdição, servos de Satanás, eles são opositores duros da igreja de Cristo, da verdade do evangelho. Eles perseguem, eles na verdade perseguem, eles levantam perseguição. Eles fazem de tudo. Se alguém está pregando a verdade numa rádio, tira ele de lá. Se alguém está entregando uma mensagem que é verdadeira num evento, arranca eles daí, bota segurança, expulsa eles de lá. Chama a polícia, chama a segurança. Eles perseguem de fato, eles traçam perseguição. Eles procuram brechas, falhas para poder perseguir e tentar calar a igreja de Cristo, a palavra da verdade. No versículo de número 8 aí de Apocalipse 13,
Diz que ele seduz o mundo inteiro com a sua aparência extraordinária. Diz que o mundo inteiro ficou maravilhado seguindo a besta. Ele seduz o mundo todo, irmão. Eles conseguem seduzir o mundo inteiro com a sua aparência extraordinária. Eles têm aparência. Eles têm aparência. Ainda essa semana, uma igreja aqui em Fortaleza, uma igreja herege, apóstata, inaugurou um templo gigantesco. E eles conseguiram chamar a atenção pela aparência deles, do governador que esteve no evento, de multidão de pessoas que vieram de todos os lugares de Fortaleza, da região metropolitana até do interior do estado. Eles seduzem as pessoas pela aparência pomposa e gloriosa que eles constroem. Isso é a característica, porque os apóstolos, eles atraíam muitas pessoas, mas não era com aparência pomposa e gloriosa, era com a pregação da verdade, mas não do jeito que estão fazendo aí. No versículo 13 e 14, diz que ele faz sinais extraordinários, né? Até fogo descer do céu da terra, enfim, para enganar o mundo todo. Eles enganam o mundo inteiro. As obras que eles fazem, mas tão grande, tão extraordinária, que eles enganam todo mundo. E no versículo 4 de Apocalipse 13, diz que na verdade tudo o que eles fazem é para que Satanás seja adorado, porque aí no versículo 4 diz, né, que o povo adorou o dragão, que deu seu poder à besta. Quando o povo se prostrou diante do político anticristo, o povo não percebia, não sabia que estavam adorando ao próprio Satanás, o próprio diabo. Então tudo que eles fazem, aquelas multidões que eles conseguem atrair com amuletos, com promessa de cura e milagre, com sinais e prodígios, aquela multidão que eles conseguem atrair com a pregação sensacionalista da vitória, da conquista, da prosperidade, é para que Satanás seja adorado. E aquelas multidões que estão ali aclamando, louvando, batendo palma, meu irmão, não é para Jesus, não é para Deus, é para aquele homem que está lá em cima e para Satanás que está na vida dele, ou por trás daquela obra. Tudo que eles fazem é para que Satanás seja adorado. Então aqui, em resumo, em poucas palavras, um líder, filho da perdição, é isso. Ele realiza essas obras, é assim que identifica. Eles são maus, eles são gananciosos, cobiçosos de vanglória. Eles buscam aparência terrena para seduzir as pessoas. Eles se opõem à verdade, se levantam contra a verdade. É tudo isso que nós vimos aqui, ainda mais algumas coisas, mas isso aqui já dá uma luz para você perceber quem são eles, né? Que conduz o povo à prática da idolatria, não apenas da adoração aos ídolos católicos, mas dos diversos ídolos que a igreja evangélica criou para si. Agora nós vamos falar de Judas, que representa as pessoas que são filhos da perdição e que vão ser condenadas também. Então vamos ver Judas. Agora nós vimos os líderes, tá? Um líder filho da perdição, como identificá-los. Eu acho que essa igreja já é bastante madura, biblicamente falando, para identificar os líderes que são filhos da perdição. Agora vamos também buscar maturidade para reconhecer os filhos da perdição, não mais líderes, mas crentes comuns, pessoas que estão no meio da igreja, que se identificam como cristãos. Tá? E para isso nós usaremos a figura de Judas, que foi chamado de o filho da perdição pelo próprio Jesus. E primeiro, lá em Mateus capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que quando ele fala dos 12, Jesus chamou os 12 apóstolos, ele fala em Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então preste bem atenção. Primeira característica, irmão, de um crente ou pseudo crente, filho da perdição, é que ele é traidor. Ele trai. Ele trai a confiança. Ele trai. Como é que olhamos para Judas para ter essa noção? Ele se envolveu com Jesus, se envolveu com os discípulos, com os apóstolos, se envolveu com a igreja, e depois ele armou o bote, depois ele armou a cilada, depois ele puxou o tapete. Sabe, ele se envolve, ele se entrosa, ele se introduz dentro, no meio, ele cria um relacionamento,
de amizade, de confiança, e depois ele trai a confiança. Isso é característica de filho da perdição. Agora é para nós agora. Amém, amém, amém? A nós. Filho da perdição, ele é traidor. Ele trai. Segunda coisa, lá em João 12, verso 6, esse Judas era de muita confiança, pois ele quem levava a bolsa do dinheiro que era dado para sustento do ministério de Jesus. Lá aí nesse versículo do capítulo 12, verso 6, né? Eu repito, irmão, não estou lendo os versículos, entendeu? Eu estou falando o que contém nos versículos. Amém, pessoal? Entendeu, né? E você pode, pastor, mas o versículo 12 não diz isso aí que o senhor leu, não. Que é isso aí, não, mas eu não estou lendo o versículo, estou dizendo o que é que o versículo diz, que Judas levava a bolsa, é isso que o versículo diz, né? Então, ou seja, esse Judas, ele era de tanta confiança, meu irmão, dos demais apóstolos ali, que era ele que levava a bolsa. Olha que você não vai entregar a bolsa, porque as pessoas dizem lá, que as pessoas traziam dinheiro, né, para ajudar lá no ministério de Jesus, e ninguém vai entregar a bolsa de dinheiro para qualquer pessoa. Quando se vai escolher alguém que vai levar a bolsa do dinheiro, você não escolhe para entregar para qualquer pessoa. Faz de conta que você está lá na sua casa, e tem um parente teu lá no interior que tu quer mandar um dinheiro para ele. Passar qualquer pessoa na rua, eu estou indo lá para o teu interior, fulano, leva esse dinheiro para mim. Você não vai fazer isso. Você só vai entregar o dinheiro àquela pessoa se ela for de confiança, tio. Se você depositar uma certa confiança nela. Porque se você não depositar confiança nela, você não vai entregar. Se você entregar, você está sujeito a ficar sem ele. Mas então, meu, isso mostra que Judas, ele tinha cativado uma confiança tão grande no meio dos discípulos de Jesus, que ali no meio dos 12, ali talvez na hora da eleição, para ver quem era o tesoureiro, isso é para o Judas. Judas é presente, Judas é de confiança. Então dá para o Judas, então ele era uma pessoa de confiança. Agora no verso 6 ainda, mas diz que ele era ladrão, que roubava o dinheiro que nesta bolsa se depositava. Ele era ladrão. O filho da perdição, irmão, ele, embora pareça ser alguém de confiança, mas na verdade ele não é. Não necessariamente ele roube o dinheiro, não necessariamente isso, mas ele pode ser ladrão em outros sentidos, pode ser corrupto, corrompido em outro sentido. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, talvez isso na pregação de um falso profeta, eles dizem, olha, então está vendo aí, irmão, você que não dá o dízimo, você é ladrão, então você é filho da perdição, né? Só que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Mas nós temos que entender, irmão, que é inaceitável um crente, discípulo de Jesus, que talvez no setor onde você trabalha, aonde você exerce suas atividades, você seja ladrão, se roube. Não pode. Não pode. Então, e ele passa. Sim, ele era ladrão. Então, meu irmão, não pode de maneira alguma. Isso é característica de filho da perdição. Quarta característica, João 12, 4 e 5. Demonstrava uma preocupação hipócrita com os pobres. Ó, Jesus, pega os dinheiro que essa mulher está derramando nos pés de Jesus aí, vamos vender. Vamos pegar esse óleo que ela está derramando, esse perfume, e vamos vender e dar para os pobres. Judas falou isso. Na verdade, irmão, Judas não tinha preocupação com pobres. Aquela preocupação dele era apenas hipócrita, para mostrar uma boa aparência. Filho da perdição não tem preocupação com o próximo, não tem preocupação com outro irmão. Ele só pensa no seu próprio ventre, na sua própria barriga, só pensa em si mesmo. Ele não tem preocupação com ninguém mais a não ser ele mesmo. Toda preocupação que ele manifesta por alguém é sempre hipócrita, porque ele não faz absolutamente nada. Entendeu?
dando um exemplo para um irmão de um camarada, um cara que tem dinheiro. O cara que tem dinheiro chegou para mim e disse: pastor Radel, conhece o nosso ministério, conhece a nossa luta, a nossa batalha. Pastor Radel, você precisa de alguma coisa, fala comigo, pode falar. Ele se referiu a essa questão lá, a gente está no momento lá. Eu digo, meu amigo, meu irmão, é o seguinte: eu não falo, eu oro, e se Deus quiser usar o senhor, Ele vai usar. Gente rico. Aí quando foi um certo dia, essa mesma pessoa ouviu a gente passar o projeto, por exemplo, da impressora da gráfica, que para mim R$2.000 é dinheiro que não acaba mais. Eu acho que nenhum de nós aqui tem condição de pegar R$2.000 e dizer: aqui, pastor, para comprar a impressora da gráfica. Mas essa pessoa tinha, e não ia fazer diferença nenhuma. Aí como é que o cara escuta? A gente, os avisos aqui: nós estamos se organizando para comprar a gráfica, quem quiser ajudar, né? Fala com o obreiro, falando de tal, deu o seu nome, mas não fala isso aqui toda a vida. Aí o cara simplesmente, hipocritamente, vir depois dar um abraço para o pastor Radel, para alguma coisa, fala comigo. O irmão, esse cara que está querendo de certo que eu faça uma carta, me ajoelho diante dele: meu irmão, o senhor pode dar para nós isso ou aquilo? Filho da perdição, irmão. Toda manifestação toda manifestação de palavras filantrópicas não passa de hipocrisia. Quantas vezes eu tenho ouvido crente: estou com pena dos meninos lá da África. Eu vi aquelas criancinhas lá comendo capim, morrendo de fome, a mãe bem maguinha, dando de mamar, não tinha mais nada, o meninozinho agonizando lá, morrendo. Eu estou com pena deles. Hipócrita. Por quê? Porque tem pena de alguém que está lá na África e não estende a mão para ajudar um irmão necessitado que está do lado dele. Vive dizendo que se ganhasse na Mega Sena, ganhasse não sei em que mais, e ficasse rico, ganhasse um bom emprego, não sei o que mais, ia fazer isso pelo pobre. Fazia não, porque se fosse fazer, fazia hoje com o pouco que tem. Mas filho da perdição, irmão, é sempre a hipocrisia. Está entendendo aí, irmão? Amém? Está recebendo também? Amém? Então recebe aí, vai recebendo, em nome de Jesus. É para nós. Outro ponto, João 13:26 mostra claramente que Judas era tão íntimo, tinha uma comunhão tão grande, mesmo tendo todas essas hipocrisias e características, ele estava na Santa Ceia de Jesus com Jesus e seus discípulos. Estava lá na Santa Ceia. Judas estava lá na Santa Ceia, participou da ceia, comeu da ceia, meio da Santa Ceia com o Senhor e os seus apóstolos. E Santa Ceia falava de quê? De comunhão. O que é que o pão fala? O sacramento do pão da Santa Ceia. O pão fala de comunhão com a igreja, comunhão com o corpo de Cristo. Para mim comer daquele pão, tem que estar em comunhão com meu irmão. O vinho fala de quê? De comunhão com Cristo. Me comer daquele vinho, eu tenho que estar em comunhão com Cristo. Como é que Judas estava lá, meu irmão, tomando aquele vinho e comendo aquele pão, o sangue e o corpo de Cristo? Não tinha comunhão nem com os irmãos que estavam ali e nem com Jesus, muito menos. Toda a vida dele não passava de um teatro, de uma encenação. Marcos capítulo 14, verso 43, aliás, diz que ele seduziu uma multidão aí contra Jesus. Ele foi lá nos fariseus, lá conversou com os fariseus, tal, os líderes, deram dinheiro para ele. Ele juntou uma multidão, irmão, centenas de pessoas ele juntou. Ele conseguiu seduzir uma multidão a se levantar contra Jesus, o Mestre, o Senhor, o Salvador. Filho da perdição, irmão, ele consegue seduzir pessoas a se levantarem contra os verdadeiros servos de Jesus Cristo. Os filhos da perdição conseguem seduzir pessoas, levantar essas pessoas contra. Ele conseguiu levantar as pessoas contra Jesus, irmão. Ele seduz, filho da perdição seduz pessoas e organiza movimento, motins para se levantar contra Jesus, no caso hoje contra os ministros de Jesus Cristo.
Se eu sou um ministro verdadeiro de Cristo, se essa obra é verdadeira, se o Auricelio é um ministro verdadeiro de Cristo, o Clésio, o pastor Zezinho, o evangelista Heitor é um ministro verdadeiro de Cristo, e essa obra é verdadeira e prega a verdade, então, e prega a verdade, a pura, genuína palavra, então alguém que se levanta e consegue juntar pessoas para levantar-se contra, meu irmão, é filho da perdição. Entendeu? Como é que eu vou me levantar contra Jesus, o próprio Jesus? Judas levantou. Ou como é que eu vou me levantar contra a obra do próprio Jesus? Como é que eu vou me levantar contra a igreja do próprio Cristo? Não posso. Isso é obra, é ação dos filhos da perdição. Às vezes a gente olha, por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo. Pastor Paulo Júnior, um homem de Deus, um homem que eu amo. Não concordo com tudo que ele prega. Tem coisas que ele prega que eu não concordo. Tem um detalhe no casamento que ele pregou que eu não concordo de jeito nenhum, de hipótese nenhuma. E dando oportunidade para um segundo casamento. Deus, não, de maneira alguma, não concordo. A venda dos livros que ele está fazendo também não concordo. Vi ele pregar contra, hoje eu vejo ele vendendo. Mas continua amando o Paulo Júnior do mesmo jeito. Continua ouvindo a pregação daquele homem, é genuína, é autêntica, é verdadeira, na sua maior parte. Uma pregação que toca, que mexe com a gente, que limpa a sujeira do crente. Um homem de Deus. Aí agora porque o Paulo Júnior cometeu um erro aqui, um erro ali, eu vou me levantar contra ele? Não. Eu posso até exortar ele, posso até chamar a atenção dele, para ver se ele volta, abandona de vender aqueles livros, alguma coisa assim, se eu tivesse essa autoridade. Mas me levantar contra ele não. Por quê? Porque eu sei que aquela igreja é verdadeira, eu sei que aquela obra é verdadeira, eu sei que aquele homem é um profeta de Deus, é um ministro de Jesus Cristo. Não vou ter um porquê me levantar contra ele. Eu me levantar contra ele, meu irmão, é ser usado pelo próprio diabo. Porque qualquer um que olha para aquela obra, para aquela igreja que aquele homem prega, vê que é uma obra genuína, autêntica, verdadeira, que é Deus que usa aquele homem. Então não tem um motivo pelo que me levantar e juntar pessoas para ir contra o Paulo Júnior. Da mesma maneira, irmãos, se essa obra aqui é verdadeira, se essa obra é autêntica, genuína, então não tem motivo por que você também se levantar contra essa obra, ou mesmo juntar pessoas para vir contra essa obra. Entendeu? Isso é obra de filho da perdição. Aí alguém vai dizer: pastor está pregando para mim. Eu estou pregando para todo mundo. Porque tem uns crentes, irmão, que botam na cabeça, tudo que a gente fala é para mim, então isso é para você, recebe. Outro dia, tinha um camarada aí todo torto, aí veio para o culto, nunca vinha para o culto na semana, pastor Zezinho chegou aqui, trouxe uma palavra, meu irmão, tremenda. Quando foi no final, o cara disse: pregou para mim. Eu disse: irmão, como é que o homem ia saber que tu ia estar aqui, rapaz? Se tu nem vem culto na quarta-feira, e se for para você, então receba, meu irmão, que era a palavra de Deus pura. Deixa essa psicose doida, meu irmão, que o diabo está enchendo a sua cabeça. Se é uma palavra genuína e verdadeira, se é para mim, então recebe, Deus está falando. É tão bom, eu estou sentado ali quando os irmãos começam a dirigir. Negócio de piada eu não gosto não, eu gosto da palavra. Se for com piadinha eu detesto, agora com a palavra, dentro da palavra eu gosto, eu recebo, né? Então é isso. Outra característica aqui. Pronto, João 13:26. Trocou a comunhão de Jesus e da igreja por dinheiro. Filho da perdição troca a comunhão de Cristo, a comunhão da igreja, por dinheiro. Vê que Judas foi capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata. Chegou a polícia e disseram: para que vocês me dão, eu entrego eles. 30 moedas de prata, está fechado. Filho da perdição, meu irmão, ele negocia a obra de Deus. Se ele é cantor, ele vê a oportunidade de vender a obra que Jesus deu para ele. Se ele é pregador, ele é capaz de vender o dom que Jesus deu para ele.
Se ele é empreendedor, sei lá o que mais, ele abandona a igreja, abandona a obra para se lançar na ganância dos negócios, à procura de dinheiro. Ele está sempre abandonando Jesus e a comunhão da igreja por dinheiro. Não pode. Amém? Nunca troque Jesus, a igreja, a comunhão por dinheiro. O dinheiro passa, o dinheiro gasta, o dinheiro enferruja, envelhece, desaparece, mas a comunhão com Cristo permanece para sempre. Permanece para sempre. Não vou trocar minha comunhão com Cristo por causa de dinheiro. Não vou trabalhar minha comunhão com a igreja por causa de dinheiro. Eu vou trabalhar, vou correr atrás do pão, vou trazer tempo para a minha família, mas a hora de Deus é a hora de Deus, o momento com Deus é o momento com Deus, o momento de comunhão com Deus é o momento de comunhão com Deus e acabou. Eu não vou estar sendo infiel nos meus negócios só para poder ter mais lucro, ganhar dinheiro, para mentir para quem eu estou vendendo, por quem eu estou comprando, para enganar pessoas. Não vou fazer isso, que isso eu vou estar trocando Jesus, trocando a comunhão com Cristo por causa de dinheiro. Marcos 14, 33. Não, isso que eu já li. Seduziu uma multidão aí contra Jesus. Marcos 14, 44, 45. Ele era tão próximo de Jesus que o beijou, demonstrando um aparente respeito. Quando ele chegou lá de noite, foi o que ele fez: aquele que eu beijar é ele. Mas era costume os discípulos beijar o seu mestre. Isso era comum. Então para Jesus aquele foi mais uma ação de carinho, uma ação de respeito da parte de Judas, mas para o povo que andava com ele, era o quê? Era o sinal da traição. E nem sempre um beijo quer dizer amizade sincera. Muitas vezes um beijo não quer dizer nada. Filho da petição beija, mas com segundas intenções. João capítulo 13, verso 2. Satanás, a quem ele servia, colocou em seu coração que traísse Jesus, ou seja, era apenas um traidor travestido de discípulo. Aí em João 13, verso 2, diz: Satanás colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Filho da perdição, o diabo coloca a semente no coração dele e ele executa o que o diabo está colocando para ele fazer. Um filho de Deus, vem a seta, vem a semente, mas ele rebate, ele não faz, porque ele sabe que não é correto, que não é certo. Então foi o diabo quem colocou aquela semente no coração de Judas para ele trair Jesus. O texto é claro. O diabo quem colocou aquela semente. E por fim, Satanás entrou nele. Lucas 22, verso 3. E entrando Satanás em Judas, entrou nele. Ali Judas ficou totalmente, já foi possesso, canalizado. Era o próprio diabo na vida de Judas. Então, meu irmão, como nós vimos aqui, os servos, os filhos da perdição, todos eles eram servos de Satanás, tanto o falso profeta, como o anticristo, como Judas. Sim, eles representavam o próprio diabo na terra, para realizar suas obras, portanto, as características, eles têm a característica do diabo, que é o pai deles. Nós vimos aqui, Judas, filho da perdição, servo do diabo. Vimos o falso profeta, vimos o anticristo, filho da perdição, servo de Satanás, trabalhando na terra para que o diabo fosse cumprir seus propósitos. Um para enganar pessoas, outro para destruir um ministério verdadeiro. Enfim. Então, irmãos, como eles eram filhos do diabo e trabalharam para servir as propósitos de Satanás, e eles têm as características do seu pai, que é o diabo, lá em João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha aí, irmão, olha que coisa interessante que ele fala do filho da perdição. O pai deles é o próprio diabo. Eles vivem querendo satisfazer os desejos do pai dele, que é o diabo. E diz que o diabo foi homicida desde o princípio, assassino, porque a obra de Satanás é apenas 3: matar, roubar e destruir. Tudo que ele faz é para causar isso.
Ele diz, né, Jesus disse em João 8,44, que ele não se firmou, Satanás, o diabo, não se firmou na verdade. Ou seja, ele estava na verdade. Para dizer que ele não se firmou na verdade, é porque ele estava lá. Eu não estou falando, irmão, de um crente que escorrega na caminhada, não. Porque escorregar, todo mundo escorrega. Eu posso escorregar, qualquer um aqui pode escorregar, qualquer irmão pode escorregar. Eu não estou falando disso. Porque tem crente que cai, mas levanta, tá? Mas eu estou falando aqui, o texto está mostrando, irmão, de alguém que nunca se firmou na verdade. Alguém que teve na verdade, mas não permanece nela. Que vive caindo, que vive no mundo, que vive desviando. E que muitas vezes, como ele não permanece na verdade, ou quase todas as vezes, ele aparentemente se levanta, mas não permanece na verdade. Vai para as heresias, para o engano, para a apostasia. É isso que eles fazem. O filho da perdição, o filho do diabo, não permanece na verdade. O diabo não permaneceu na verdade. Ele não permanece na verdade. Ele não quer a verdade, ele quer uma religião. Ele quer alguma coisa que massageie o seu ego, o seu coração, que lhe traga alento, que lhe traga promessas terrenas, vitórias terrenas, essas coisas. Mas ele não quer compromisso com Deus, ele não quer comunhão com Deus, ele não quer a verdade. A verdade fala de cruz, fala de renúncia, fala de obediência a Deus. Ele não quer nada disso. Então ele não permanece na verdade. Ele, na verdade, ele visita, ele passa ali e depois ele vai embora. Ele não permanece. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Em Atos 13, lá quando Paulo, lá do 4 ao 10, quando Paulo chegou fazendo uma de suas missões, ele encontrou um rapaz chamado Elimas, o mágico, o encantador. Ele procurava apartar da fé o procônsul. Ou seja, Paulo estava pregando, ganhando uma alma, e ele estava lá, tirando o foco. Paulo pregando junto com Silas, ganhando o procônsul Sérgio Paulo, no verso 7. E ali o Elimas, o encantador, o mágico ali, jogando conversa, distorcendo o que Paulo dizia, tentando apartar da fé o procônsul. Verso 8 diz. Aí Paulo olhou para ele no verso 9, e no verso 10 Paulo disse o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Filho da perdição, filho do diabo, ele é cheio de todo engano e de toda malícia, é malicioso, é inimigo da justiça, do que é justo, do que é correto, do que é verdadeiro, e não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Pessoas que estão sendo resgatadas, que estão sendo libertas, eles vão lá e tentam seduzir aquelas pessoas, enganá-las, atrapalhar o entendimento delas dentro da verdade. Então nós temos que entender, irmão, que existem essas pessoas, que o filho da perdição, ele existe, e são muitos, e eles, muitos, como ele disse aqui, estão no meio religioso, estão dentro de igrejas, se transfigurando de servos de Cristo, travestindo de servo de Cristo, mas na verdade eles atrapalham as pessoas de crer. Se uma verdade está sendo pregada, está sendo dita, mostrada à luz da palavra, ele discorda, e ainda tenta contaminar pessoas para discordar também. Mas não tem como discordar, irmão, ou refutar. Discordar tem, mas como refutar não. Uma verdade que esteja sendo pregada, alicerçada dentro da verdade de Deus. Por exemplo, o diácono pode até não concordar e dizer: pastor Jadel, você está errado em dizer que o homem que deixa a mulher não pode casar com outro. Ele pode até dizer que eu estou errado, mas refutar não tem porquê. Em Mateus 5, em Mateus 19, em Lucas 18, em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 7 diz que não pode. Então tudo bem, ele pode discordar, um direito dele, mas refutar como? Se é o que está escrito. Mas o filho do diabo, ele faz isso. Filho da perdição. Ele tenta apartar as pessoas da fé. Ele tenta confundir a mente das pessoas. Sabe quantas pessoas, irmãos, passam mensagem, fala, ou liga, ou fala, sei lá, no tempo que a gente estava na rádio, dizia: pastor Jadel, eu estou confuso, já não sei mais o que crer, não quero mais acreditar. Um diz uma coisa, outro diz outra, um diz que é assim, outro diz que é assado, e eles vão confundindo a mente das pessoas. Os filhos da perdição confundem a mente das pessoas. Tenta apartar da fé o procônsul aqui no caso. Então, meus amados,
para concluir, vamos arrumar uma águazinha geladinha aí, pelo amor de Deus. Estou cuspindo bala. Então a conclusão, amados, é o seguinte: como nós vimos, o filho da perdição nada mais é do que um filho do diabo, alguém que vai ser condenado. Presta atenção, estou concluindo. Eu vou resumir a mensagem todinha agora em poucas palavras, para resumir e para concluir. Um filho da perdição nada mais é do que um filho do diabo, um servo do diabo, alguém que vai ser condenado. É isso. Alguém que não sabe que serve a Satanás, mas serve. Alguém que não sabe que que é usado por Satanás para que Satanás realize os seus propósitos. Ele não sabe que é usado para isso. Mas o filho da perdição é alguém que é usado para que Satanás realize seus propósitos malignos. Quando o diabo quer realizar um propósito maligno, ele usa o filho da perdição. O diabo quer destruir um casamento, ele usa um filho da perdição. Pega um filho da perdição e joga lá para deitar com a mulher casada. Ou usa uma filha da perdição, pega ela e joga lá em cima da cama de um camarada casado. Quando o diabo quer destruir um casamento. Quando Satanás quer tirar alguém, desempregar alguém, não pela taxa de emprego normal, mas de outra maneira, ele usa um filho da perdição para armar cilada contra você dentro da empresa que trabalha, para mentir contra você, formar um projeto contra você, ou até mesmo para tentar mostrar que você estava roubando dentro da empresa. E como nós vimos, alguém não deixa de ser filho da perdição pelo simples fato de agora ir para a igreja. O fulano está indo para a igreja, agora ele deixou de ser filho da perdição. Seja qual a igreja for, reformada, tradicional, pentecostal, neopentecostal, ninguém deixa de ser filho da perdição porque está indo para a igreja. Ninguém. Por conta da sua vida religiosa, não quer dizer que essa pessoa deixou de ser filho da perdição. Muito pelo contrário. Os principais exemplos de filho da perdição registrados na Bíblia mostram pessoas religiosas. Alguém só deixa de fato ser filho do diabo, irmão, da perdição, filho da perdição, se ele realmente tiver nascido de novo. Somente se ele tiver nascido de novo, conhecido a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E um apelo que eu quero fazer para a igreja esta noite é que nós devemos tomar cuidado, pois muitas vezes os filhos da perdição, irmão, estão passando por um de nós, nas rádios, nas televisões, na internet, no meio da congregação. E nós precisamos ter cuidado. Quantas irmãzinhas bonitas chegaram na igreja, bonita, mulher bonita, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, daqui a pouco está na cama com o irmão da igreja casado. Quantos jovens chegaram na igreja, garotão, bonitão, Pai do Senhor, irmão, daqui a pouco está seduzindo as irmãzinhas solteiras da igreja, ou até mesmo seduzindo mulheres casadas. E tem cuidado. Filho da perdição, irmão, pode estar no meio da igreja. Quantos filhos da perdição, irmão, já chegaram em igreja, juntaram o grupinho, vem cá, irmãos, vem cá, irmão, vem cá, uma reunião lá em casa, Olha, irmão, o que o pastor está pregando está errado. Tu tem que ter cuidado, irmão, que os filhos da perdição vão se movendo. Às vezes ele não faz reunião mais em casa, porque hoje tem o WhatsApp, tem um telefone, ele liga, ele passa mensagem pelo WhatsApp. Mas nós temos que ter certo, mas nós temos que ter cuidado, andar com os olhos abertos, com a mente e o coração lúcido. E eu não tenho dúvida de uma coisa para finalizar, que quando Judas Iscariotes entrou ali no meio dos 12 para ser a porta de Cristo, ele tinha a melhor de todas as intenções.
Judas chegou ali para ser discípulo após Jesus, vou dar o meu melhor. Mas em um momento ou outro, irmão, ele tinha que manifestar quem ele realmente era. Por isso a Bíblia diz que os filhos da perdição, por assim dizer, não permanecem na congregação dos justos. Não que os justos sejam melhor do que ninguém, mas que os justos zelam pela verdade e pregam a verdade. Os filhos da perdição não permanecerão. Então, meu amado, o Judas chegou com toda a boa vontade no meio do ministério de Jesus para fazer a obra. Ele andou, irmão. Judas abandonou tudo e foi andar com os 12, de 2 em 2, de casa em casa, pregando o evangelho, fazendo a obra, e fazer aquilo com dedicação, com alegria, com amor. Mas em dado momento ele tinha que revelar quem ele era. Eu quero dizer para você essa noite, irmão, eu não sei o que passa na tua mente, no teu coração. Só Deus quem conhece cada um de nós de fato, a fundo. Quando eu lhe dou um abraço, quando você me dá um abraço, eu abraço os irmãos tudinho da igreja, os varões tudinho um abraço. Só Deus sabe o que está no meio e no teu coração quando a gente se abraça. Quando a gente se reúne para comer em algum lugar, fazer uma confraternização e a gente está junto, como vai ter um já já, e a gente pega na mão do outro, está comendo, conversando, dialogando, demonstrando a comunhão. Só Deus sabe o que está no coração de cada um. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, que se tua mente está setada, se o teu coração está cheio de malignidade, deixa o Espírito de Deus limpar a tua vida essa noite. Deixa a palavra de Deus te purificar, fazer uma obra, te limpar, meu irmão. Sim. Não se conforme em ser um filho da perdição. Se você se identificou que é com essa palavra, mas busca Deus, busca a verdade, a sinceridade em Deus, e Deus pode fazer uma transformação na sua vida. Deus pode fazer uma obra na sua vida e transformar você da obra das trevas para a obra da luz. Por quê, pastor? Porque todos esses a princípio parece que estavam se dando bem. Judas, quando pegou as 30 moedas de prata, pronto, agora eu estou rico, agora eu compro um carro, uma casa, dinheiro no bolso. Daqui a pouco ele se deu conta, meu irmão, que dinheiro não valia mais nada, jogou fora, foi suicidar. Falso profeta e o anticristo, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, mostra que eles vão construir um império na terra. Eles vão se dar bem, vão ter fama, glória, honra, poder. Mas no fim, Apocalipse capítulo 19, eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, onde vão ser atormentados por todo sempre. E Apocalipse 19 e 20. Quer dizer, a princípio parecia que ele estava se dando bem, parecia que ele estava triunfando, mas o final, meu irmão, foi condenação, foi juízo, foi a perdição, porque ele era filho da perdição e foi para o lugar que ele era próprio. Que Deus, amados, revele essa palavra no seu coração, que possa haver arrependimento, possa haver conversão, possa haver salvação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.